Bom dia. Puxa, preparei tanta coisa para falar e estou aqui com a maior vontade de pôr o nariz e ficar lá fora brincando com vocês, juro. E, ao mesmo tempo, estou muito emocionado, nervoso pra caramba, e faz menos de 24 horas que eu estou aqui no Rio. Cheguei ontem, 10h40, e conheci pessoas tão incríveis. Elas fazem esse evento com tanta paixão que só por isso já teria valido a pena a viagem, fora a cidade que é linda, porque é muito inspirador e muito emocionante mesmo, dá uma coisa no coração. Vou começar contando uma história da minha infância, verdadeira. Quando eu tinha uns 4, 5 anos, mais ou menos, eu ganhei a minha roupa do Batman. E vejam que eu não falei fantasia do Batman. Eu ganhei a roupa do Batman. Imagina o impacto que isso teve sobre mim. Aonde a minha mãe ia, eu ia com a roupa do Batman. No supermercado, por exemplo, enquanto ela fazia compra, eu corria pelos corredores. E eu sinto, juro, não é nem ontem, sinto como se fosse agora, a emoção, a capa batendo nas costas, eu no corredor correndo, e a deslizadinha no final. Tss, delícia, para entrar já no corredor, porque eles podiam estar lá, o Coringa, o Charada. E as pessoas do supermercado, juro, elas riam, funcionários, clientes riam. E eu, do alto dos meus 4, 5 anos, não me conformava com aquilo. Como é que elas podiam estar rindo? Elas não percebiam que eu estava ali para salvar o mundo? Passaram-se muitos anos disso. E nesse tempo todo eu fiz muita coisa. Estudei bateria, para desespero dos vizinhos. Achei que ia trabalhar com meu pai no comércio de bombas hidráulicas. Me formei em publicidade, lancei livros infantis e descobri que eu sou palhaço. É isso que eu sou. Tudo que eu fiz antes era capacitação para palhaço, instrumentalização para esse palhaço que eu viria a ser. Faço parte de um grupo de São Paulo, Jogando no Quintal. Não sei se já ouviram falar. Levante a mão quem já ouviu falar do Jogando. Olha o fracasso que a gente está fazendo. E a gente está há 10 anos em cartaz em São Paulo. Mas o palco é um acidente no meu percurso. Eu nunca compreendi palhaço olímpio no mundo, como algo teatral. Porque eu sempre trabalhei na rua, com as pessoas. A pessoa atravessando a Avenida Paulista, o cara que está no saguão do shopping, nas inúmeras convenções de empresa, na viela da comunidade, com a mãe que está levando a criancinha, eu e as pessoas, o tempo inteiro em relacionamento verdadeiro. E o que eu faço com as pessoas? Eu brinco. É isso que eu faço, é a minha vida, brincar. Eu e as pessoas brincamos. Poderia falar muitas teorias para falar da importância do brincar, mas elas estão a um clique lá do Google. Vou falar o que está aqui no meu coração. Eu brinco porque eu acredito que essa brincadeira, sobretudo essa brincadeira que interfere no fluxo do que a pessoa está fazendo, que surpreende a pessoa no meio do caminho, eu acho que essa brincadeira ela abre uma fresta na rotina. E, através dessa fresta, a pessoa pode se olhar, pode encontrar coisas que ela viveu lá atrás, pode reencontrar aquele palhaço que ela nasceu e que não tinha vergonha de brincar, porque não tinha medo do ridículo. E acredito que o brincante, um com o outro, passam por uma experiência rara de humanidade. É por isso que eu brinco, por isso que eu quero surpreender essas pessoas. Mas o desafio é grande, porque eu não quero que a pessoa brinque comigo, lá vou brincar com o palhaço, né? Quero que a pessoa queira brincar. Isso me faz debruçar o olhar, não sobre a brincadeira, mas sobre como eu conquisto essa pessoa no meio da rua, para que ela brinque voluntariamente. E isso é uma baita encrenca, porque as pessoas têm medo de palhaço. Associam, é um saco isso, associam um palhaço à grosseria e associam relacionar com o palhaço a pagar mico. Vocês devem saber disso. Como surpreender essa pessoa? Como fazer com que essa pessoa queira brincar? São muitas as posturas, muitas, mas eu vou falar a geradora de todas as outras. Escutar. Eu tenho que escutar profundamente essas pessoas, me conectar com seus estados mais sensíveis.
Para mim, escutar, e a teoria que eu faço para mim, não é nada científico, é diferente de ouvir. Ouvir é um atributo do corpo. Vem o estímulo, passa pelo ouvido, o cérebro te avisa. É som. O cérebro fica lá orgulhoso. Som. Né? Escutar implica em você se dedicar àquele som. Implica em você atribuir significado ao que você escutou. Quem já deu aula aqui sabe o que eu vou falar. Crianças na roda, você está falando, aí tem dois conversando aqui no canto. Aí você fala, o que eu estava falando? E a criança repete palavra por palavra. Ela está escutando? Ela está ouvindo um bloco sonoro sem significado. Agora que você chamou na chincha, talvez ela passe a atribuir significado àquele som que ela ouviu. Como escutar, para mim, é o meu matéria-prima de trabalho, enquanto outras linhas de palhaço estão pesquisando cambalhota, tombo, acrobacias, eu não sei dar uma cambalhota, eu estou pesquisando nesses quase 20 anos quais são as posturas que me fazem escutar essas pessoas, o que eu faço para escutar. Nesse percurso, criei um vídeo que se chama Fala que eu não te escuto. Tudo feito com celular, por falta de recurso mesmo, é a nossa câmera quase oculta, né? Depois virou diversão fazer desse jeito, e é tudo de verdade. Eu e meu sobrinho que fizemos, e o meu sobrinho mais novo que fez as legendas, tudo caseiro. E a gente postou no YouTube, é uma provocação, zero desejo de ter respostas, é questionar mesmo. A gente ouve ou a gente está no automático? Então, vou pedir para a gente assistir. Está no ponto aí? Fala que eu não te escuto. Hã? Hã? Como é que chama a rua? Fala Piraí. Fala que você vai aqui na Piraí. Tá. Tudo bem? Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Fica à vontade. Muito obrigado. Fica à vontade, é muito bom, velho. Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Fica à vontade. Fica à vontade para sequestrar o seu Antônio. O seu Antônio está liberado. Hã? Hã? Tudo bem, amigo? Desculpa te incomodar. A gente vai estourar um caixa do Itaú aqui perto. Qual que é o mais próximo? Caixa do Itaú, sim. Estourar. Na Avenida José Félix. Vai ser o seu próximo cruzamento. É aquela lá na frente. Tem É o primeiro cruzamento que o senhor vai encontrar. Tá. Na sua esquerda tem um caixa lá. Ah, obrigado. Tá bom? Obrigado. Três câmeras, né? Aquele ali, que é o meu celularzinho, esse aqui, que é um celular bem melhor que o meu, e a câmera que está com o Pedro. Opa, tudo bem? A fazendinha, por favor. Eu vou torturar uma idosa lá. Pegar aqui à esquerda aqui, é a fazendinha. Muito obrigado. Tá bom. Meu, essa foi... Essa foi maldosa, cara. Nossa, que genial. Tudo bem, amigo? A entrada do shopping onde fica? Se eu assaltar Renner. Tem a entrada lá em cima e tem aqui embaixo, aqui, ó. Ah. Bem na frente tem uma entrada. Ah, esse aqui é o shopping? Esse aqui é o shopping. Ah, então entrando por aqui, Aqui na frente, você vai ver Tá a entrada legal. de cá. Onde tem os conezinhos amarelos. tá bom. Beleza? Obrigado. Nada. Tudo bem, já estamos chegando aqui. Vamos colocar a bomba, Tá bom, tudo bem? Nós somos terroristas. Onde é que fica a Renner? Tá, beleza. Você põe a bomba lá agora, né? Obrigadão, viu? Mais um café com espuma. Ele pediu uma ajuda tua, vou ter que ser sincero. Casa Bahia ou Magazine Luiza, né? Qual das duas melhor para essa você acha? A melhor Magazine Luiza tem pouquinho mais promoção. Né? Magazine Luiza. Então, obrigado. Imagina, mais um com espuma, né?
Tá, vou perguntar aqui, Tudo bem, amigo? Tem a Nobel? Quem precisa assaltar lá? Do lado da esquerda. Aqui à esquerda? Tá, muito obrigado. Vamos lá assaltar, Pedro. Obrigado. Tudo bem, amigo? Opa, tudo bem? Como é que eu chego na estrada? Na Raposo, Tavares? Você fez um assalto aqui? Você vai seguir pra onde? Eu vou pra qualquer lugar. Quero só fugir. Tá bom. A gente quer colocar uma bomba na igreja, sabe onde fica? Igreja católica? É. Olha, a gente tem ouvido muita coisa a respeito disso. E acho que todas as teorias elas se complementam, é muito bacana. E, ao mesmo tempo, é muito estarrecedor. Aí, o que aconteceu? Estou vendo o tempo correr aqui, já estou aflito. O que aconteceu? Cheguei ontem, aqui no Rio, e o Leonardo foi me buscar, um baita de um cara bacana. Aí ele me pegou, olha o que aconteceu, cara. Entrei no carro, tal, aí ele falou assim, Cláudio, eu vou fazer um caminho um pouco mais comprido, vou passar ali por Santa Teresa, assim a gente vai brincando de fala que não te escuto. E a gente gravou umas coisas. E o Leonardo passou a madrugada editando. Está no ponto? São 2 coisinhas, ele que botou. Vamos ver se aqui escutam melhor do que em São Paulo. Bota aí. Por favor, só um segundo. Para chegar no Leblon, como é que eu faço? A gente vai colocar bomba no shopping lá. Toda a vida, Sei. e a avenida Visconde Albuquerque. Visconde Albuquerque. Tá. E aí nós vamos ter um retorno para entrar pela rua. Aí eu chego lá. Chega lá. Aí vamos explodir lá. Obrigado. Obrigado, hein? Muito obrigado. Só um segundinho. Estou perguntando aqui. Tudo bem, amigo? Só um segundo. O Jardim Botânico, como é que eu faço? A gente vai desovar um cadáver para frente? Lá no final. Lá pro final pra cima, Jardim Botânico ali. Tá legal. Muito. A rua todinha é dali pra lá, Jardim Botânico. Tá legal. Rua Jardim ou Jardim Botânico? É Jardim Botânico mesmo. Desovar lá. Tá bom. Obrigado. 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 A gente brinca, mas é absurdo, né? E só 4 pessoas até hoje, eu brinco disso desde que sou adolescente, sem a noção do que isso significava. Só 4 pessoas perceberam em São Paulo, e a gente leva confete no bolso, quando o pessoal ouve, a gente comemora, faz uma festa. E é muito gostoso. Estou caminhando para o fim. A gente se estarrece, né? Mas a gente sabe que a gente não é escutado. A gente sabe que, quando a gente está falando, o outro já está pensando no que vai dizer, a gente percebe. Assim como vocês também sabem que é importante ter as relações serem mais humanas. Ou seja, eu vim aqui só para falar coisa que você já sabe. Olha como é que o TEDx começou. Mas eu sempre acreditei também, do fundo do coração, que todo mundo tem um superpoder. Acredito. Tem gente que tem o superpoder de criar máquinas, outros têm o superpoder de inventar fórmulas que vão salvar vidas através de remédios, outros têm o superpoder de edificar casas, eu acho incrível. Outros têm o superpoder de elaborar teorias que vão orientar gerações futuras. O meu superpoder de palhaço é te lembrar. É te lembrar. Porque quando a gente brinca, a gente lembra de coisas muito esquecidas. Te lembrar que o porteiro tem nome, que o cara que te dá o bilhetinho no metrô é gente, você também. Obrigado, boa tarde. Bom. Te lembrar que você tem que se escutar, porque escutar é atribuir significado para as coisas que você faz, para as suas intuições. Lembrar que, quando você escuta o outro se sente significante, o outro se sente importante, se sente pertencente. E não é esse o nosso maior desejo, se sentir pertencente a uma causa, uma coisa, uma casa? E não é esse também o nosso maior medo, se sentir excluído? Eu estou aqui para te lembrar, para lembrar. Esse é o meu superpoder. E, modéstia à parte, do fundo do coração, de superpoderes eu entendo, eu já fui o Batman. Hoje eu sou palhaço. E as pessoas devolvem para o palhaço aquele olhar lá do supermercado. As pessoas riem. E eu confesso que eu continuo me perguntando, mas será que elas sabem que eu estou aqui para salvar o mundo? Porque, do fundo do coração, eu acredito que cada um de nós pode salvar o mundo. Eu acredito que no superpoder do pequeno gesto. Então, eu ia pedir para a gente terminar, o tempo já acabou, para a gente terminar
como eu normalmente começo, ia pedir um presente, que eu pudesse terminar de nariz e brincando, para nos próximos 30 segundos a gente salvar o mundo através de uma brincadeira. Vamos fazer isso? Yes! É. Então, preciso de 4 voluntários. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Eba. Fecha o olho, vou botar o nariz. Incrível. Diga aí, mano. Não posso sair da luz. E palmas para os voluntários que vêm vindo. Eu tenho que falar aqui, tudo bom? Posso pedir um favor? Fica um de frente para o outro e aí segura no braço do cara, bem firme, tá? Segura no braço do cara, bem firme. Tá, eu vou voar, tá? Ai, tá. Segura nos 2 braços, isso. Tá? Vai doer um pouco de sofrimento, tá? Gente, eu vou voar. Eu estou correndo porque o tempo já estourou. Aí eu quero que vocês façam uma música assim. Tchan, tcharará, tchan, tcharará, tá certo? Para eu voar. Que eu acabo de perceber que não é a música do Batman, não faz mal. Eu gosto dessa, tá? Aí eu pulo, vocês me levam voando até o outro lado. É isso que a gente vai fazer, tá? Só que eu preciso ter um motivo para voar. Você pode me ajudar? Você pode ficar aqui em cima? Aí, quando eu contar até 3, você fala, socorro, socorro! Aí eu vou e te salvo, cara. Tá bom? Palmas para o outro voluntário e involuntário. Então agora vai. Tá. Isso. Enquanto ele vai, eu vou preparando